Oi, gente. Pediram pra eu falar mais alto porque no último vídeo estava baixo e eu tava com meu fone vagabundo. Eu continuo com ele porque eu não achei o outro, então eu tô falando um pouco mais alto. Espero que melhore. Hoje nós vamos falar sobre polaridades e interações intermoleculares. Eu ia enfiar NOx no mesmo assunto, mas eu resolvi não, né? Porque estava um pouquinho grande. E também eu pensei, o dia tá bonito. O que eu vou fazer? Vou aparecer dessa vez, eu vou aparecer ali, vou botar o videozinho de mim falando junto, mas eu continuo de pijama, então melhor não, né? Vamos falar sobre a matéria que é a mais importante. Polaridade de ligação. Nós temos dois tipos de polaridade. Nós temos polaridade de ligação, que a gente vai focar na ligação especificamente, e temos a polaridade de molécula. Na polaridade de molécula, que vocês conseguem entender o conceito de solubilidade. Tem uma coisa que está agregada à outra aí. Então vamos começar com a polaridade de ligação. Nós temos a ligação covalente polar, isso para moléculas covalentes, tá? Para ligações moleculares. Então, ligação covalente polar é quando há diferença de eletronegatividade. Se você não assistiu o vídeo sobre quando eu falo de eletronegatividade, eletropositividade, quando eu falo de raio atômico e tudo mais, nessa aula aí, que é de. Deixa eu refletir sobre o que é essa aula que eu não estou lembrada. Sobre propriedades periódicas. Então, procura esse vídeo lá de propriedades periódicas, que nós falamos sobre a eletronegatividade, como vocês fazem para identificar um elemento mais eletronegativo que o outro. E temos a ligação covalente apolar, quando não há diferença de eletronegatividade. Existem duas formas de vocês identificarem isso. Pelo número de eletronegatividade, isso a questão vai te fornecer o valor de eletronegatividade de cada um dos átomos, ou podemos analisar qualitativamente, como tendo a noção de qual elemento é mais eletronegativo que o outro. Isso de acordo com a posição na tabela periódica. Um elemento, um elemento, um elemento eletronegativo na tabela, se vocês tiverem aí memorizados o esqueleto da tabela, saber mais ou menos, por exemplo, a eletronegatividade na tabela periódica ela cresce da esquerda para a direita. Nossa, estava tão lindo. Eu sempre tenho que estragar de baixo para cima, sem contar os gases nobres, tá bom? Então aqui, ó, o flúor, que está aqui bem na pontinha, bem no limite, ele é o elemento mais eletronegativo. E quem está próximo a ele, por exemplo, o oxigênio e o nitrogênio. Então, o FON compõe os elementos mais eletronegativos da tabela, sendo que o flúor é o mais, tá? Beleza. Sendo assim, vamos identificar. Nós temos aqui o cloro e o hidrogênio. Na comparação, quem é mais eletronegativo é o cloro. Então ele recebe aqui, ó, esse sigma negativo, que indica que ele é um elemento mais eletronegativo. Tem tendência de quê? Negativo de quê? De ganhar elétrons, de formar ligação. Então, e o hidrogênio, na comparação aqui com o cloro, ele é o mais eletropositivo. Então, dessa forma, há uma diferença de eletronegatividade. Um é mais eletronegativo que o outro. Então, esta ligaçãozinha aqui, ó, bonitinha essa ligação aqui simples, ela é uma ligação covalente polar. Há diferença de eletronegatividade. Então, a minha ligação é covalente polar. Quando eu faço a ligação entre elementos iguais, cloro ligado a cloro, aqui não tem como eu diferenciar a eletronegatividade um do outro, porque eles são iguais, eles são a mesma pessoa. Sabe aquele meme do Homem-Aranha apontando para ele mesmo? Então, é nesse sentido aqui. Se você também não sabe, dá uma jogada aí no Google e fala e digita Homem-Aranha meme, que deve aparecer.
tá? Ai, meu Deus, meu telefone aqui tocando. Desculpa, sempre tem que ter uma turna no meu vídeo, né, gente? Mas é isso. Cloro ligado a cloro, não há diferença de eletronegatividade. Então, esta ligaçãozinha aqui, ó, é uma ligação covalente apolar. O que isso quer dizer aqui, ó? O que essa setinha aqui, ó, quer dizer? Essa seta é um vetor. Esse vetor, essa setinha aqui com esse pauzinho aqui cruzando, significa vetor. Então quer dizer que o vetor ele vai sempre na direção da molécula não, do átomo mais eletronegativo. Então o vetor ele vai sempre na direção do átomo mais eletronegativo, tá? E aqui nesse caso não há vetor porque as moléculas são iguais, então não tem para onde o vetor ir, tá? Ele não existe. Esse Mi aqui quer dizer que há diferença de eletronegatividade. A eletronegatividade é diferente de zero. Então, esse Mi quer dizer que é diferente de zero, porque cada um desses átomos possui uma eletronegatividade diferente, um valor de eletronegatividade diferente. Então, um menos o outro, o valor de um menos o outro, vai dar diferente de zero. E aqui nesse caso, o Mi está sendo igual a zero, a eletronegatividade é igual a zero, porque um valor menos o outro valor vai ser igual a zero. Deixa eu botar um exemplo prático aqui. Valor de eletronegatividade do cloro, 3,5. Esse aqui também, 3,5. 3,5. Se eu fizer um delta aqui, uma diferença de eletronegatividade, vai ser igual 3,5 menos de 3,5 vai dar o quê, gente? Zero. Entendeu? Então, esse Mi que representa a eletronegatividade, ela é igual a zero. Agora, entenderam o que eu quis dizer? É isso. Polaridade de ligação, vocês vão analisar quem é mais eletronegativo que o outro e me dizer se ela é uma ligação covalente polar ou apolar. Aqui nós temos um exemplo, como eu disse, né, como eu comentei com vocês, sobre o exemplo quantitativo. Qualitativo é você olhar, saber que há uma diferença ali e dizer se a ligação é covalente polar ou apolar. Aqui vocês podem fazer a conta aqui, ó. Valor de eletronegatividade do cloro, 3. Do hidrogênio, 2,1. Então, a minha ligação entre cloro e hidrogênio, ela deu aqui, ó, 3 menos 2,5 igual a 0,9. É diferente de zero. Então, a minha ligação é polar. Nesse caso aqui, carbono ligado ao oxigênio, 3,5, valor de eletronegatividade do oxigênio, menos 2,5, valor de eletronegatividade do carbono. 3,5 menos 2,5 igual a 1, diferente de zero. Então, nesse caso, ligação covalente polar. E, por fim, aqui um exemplinho, cloro ligado a cloro, como eu tinha dito para vocês, 3 menos 3 igual a zero. Ó, ligação apolar. Só isso. Tranquilo? Vou passando. Eu falei, comecei a falar mais baixo novamente. Vou falar alto de novo. Quando nós falamos de polaridade de moléculas, vocês conseguem entender a questão de solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Se você nunca ouviu isso, você está ouvindo agora. Quando uma molécula polar entra em contato com outra molécula polar, eles vão se dissolver, vão se misturar, porque eles têm polaridades iguais. Quando uma molécula polar se mistura com uma apolar, aliás, se mistura não, né? Ela entra em contato, porque ali ela não vai conseguir se misturar. Estão entendendo a ideia? Então, como se fosse a água mistura com álcool, com etanol. Ali, ambas são moléculas polares. O que eu
uso de referência. A água, ela é uma das moléculas mais polares que existem. Polar, tá? Então, tudo que misturar na água, tudo que dissolver na água também vai ser polar. O óleo ele é uma molécula apolar, por isso que ele não se mistura com a água. Uma molécula apolar, quando se mistura com outra molécula apolar, eles vão se dissolver. Como vocês vão identificar uma molécula polar e outra apolar? Uma molécula apolar, daí vocês entram no princípio, na ideia de vetor. Lembra que eu comentei que o vetor ele vai sempre em direção à molécula mais eletronegativa? Aqui vocês vão analisar os vetores. Mas fiquem tranquilos que vocês vão analisar bem, vai dar tudo certo. Preste atenção. Aqui eu tenho oxigênio, carbono e oxigênio. Vamos ver se essa molécula é polar ou apolar? Vamos analisar os vetores. Então, preste atenção, porque aqui é análise de vetor. Quando a molécula é apolar, vetores se anulam. Quando a molécula é polar, vetores não se anulam. O que é anular um vetor e o que é não anular um vetor? Elemento central. Aqui nós temos 3 moléculas. Agora nós vamos analisar 3 ou mais moléculas. Lá, quando a gente fala de polaridade de ligação, são 2 elementos só. Então fica mais tranquilo de você analisar. Aqui, quando são 3, vocês além de analisar a polaridade de ligação, que vocês podem fazer sim, vocês vão analisar o todo, a molécula. Se liga, carbono e oxigênio. Quando eu tenho o carbono e o oxigênio, eu vou analisar a eletronegatividade dos dois. Carbono e oxigênio. Lembra dos 3 elementos mais eletronegativos? O oxigênio está na lista. Então, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, vetor no sentido do oxigênio. Outro oxigênio, ligação entre carbono e oxigênio. O que vai acontecer? O oxigênio ganha, mais eletronegativo que o carbono. Então, nesse caso, se os vetores estão indo em lados opostos, eles vão se anular. Molécula apolar. Outra coisa, a minha ligação nesse caso, essa ligação aqui é uma ligação polar, porque há diferença de eletronegatividade entre os dois. Porém, quando nós analisamos os vetores, nós vemos que a nossa molécula ela é apolar. Por quê? Vetores em lados opostos se anulam. Sacou? Segundo exemplo aqui. Água. Vocês já sabem que ela é polar, porque eu já dei uma introduçãozinha. Mas vamos analisar aqui a nossa molécula. Entre hidrogênio e oxigênio. Oxigênio mais eletronegativo, vetor no sentido do oxigênio. Entre hidrogênio e oxigênio, oxigênio mais eletronegativo. Só que prestem atenção, o oxigênio ele tem aqui esses pares de elétrons desemparelhados. Os pares de elétrons, eles sempre vão fornecer uma ideia para vocês. Eles sempre vão influenciar muito numa molécula. Eles sempre têm um poder muito grande. Então, vetores no sentido dos pares de elétrons, eles não se anulam. Então, se os vetores estão em direção a uma molécula que tem pares de elétrons desemparelhados, ali vai ter uma eletronegatividade muito grande. Nesse caso, a minha molécula ela é polar, tá bom? Vetores no sentido do elemento que tem pares de elétrons desemparelhados, eles
não se anulam. Então, são moléculas polares. Tá bom? Próximo. Seguem. Entre hidrogênio e carbono, carbono é mais eletronegativo. Olha os vetores, sentido do carbono. Todas essas ligações vão ser analisadas. Hidrogênio e carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono. Quando todos esses vetores se encontram no carbono, aqui no centro, eles vão colidir. É como se esses vetores estivessem se encontrando, todos eles. Quando eles se encontram, esses vetores se anulam. Então, quando os vetores se encontram no centro da molécula, eles vão se anular. Nesse caso, a minha molécula é apolar. Outra coisa importante, eu tenho só carbono e hidrogênio? Carbono e hidrogênio. Hidrocarbonetos são moléculas apolares. Todos os hidrocarbonetos são moléculas apolares. Todo hidrocarboneto é o que, gente? Apolar. Então, se encontrou no centro da molécula? Chuchu, maravilhoso, molécula polar. O que eu estava comentando com vocês sobre a polaridade das ligações? Se liga, há diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio. Então, essa ligação simples aqui, ó, é uma ligação polar. Não confundam polaridade de ligação com polaridade de molécula. Aqui nesse caso, vamos analisar. Entre o hidrogênio e o carbono vai ganhar, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Só que preste atenção, tem um, ó, mais aqui em cima, esse cloro. Entre carbono e cloro, o cloro ele é mais eletronegativo. Então o vetor ele é redirecionado, ele não vai se encontrar no centro, ele vai subir. Nesse caso, o meu vetor ele não se anula, porque eu tenho um elemento mais eletronegativo puxando esses vetores. Então, se o vetor não vai se anular, a minha molécula ela é polar. Mais um exemplo. Entre boro e flúor. Lembra do FON? Lembra do flúor mais eletronegativo que todo mundo. Então, entre boro e flúor, todos os vetores no sentido dos flúores. Dos flúor. Vocês entenderam. Então, vetores no sentido do flúor, o que vai acontecer? Os vetores vão cada um para um canto, lados opostos, cada um para um lugar. Nesse caso, quando os vetores estão cada um para um lugar, eles se anulam. Se os vetores se anulam, a minha molécula ela é apolar. Entenderam? Ó, aqui ó, a eletronegatividade. Negativinho nas pontas, eletropositivo no meio, vetores nos sentidos dos elementos negativos, lados opostos, cada um para um canto, meus vetores, eles se anulam. Logo, a minha molécula é apolar. É o mesmo caso do CO2, o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Agora vamos falar sobre interações intermoleculares. O que são essas interações? Vocês acham que num copo de água eu tenho apenas a água? Não. Quer dizer, sim, mas no caso eu não tenho apenas uma molécula de H2O. São vários H2Os interagindo um com o outro. Vários H2O conversando ali, interagindo, fazendo uma resenha. Então são várias molequinhas no mesmo ambiente. Então, quando esses elementos ficam próximos um do outro, eles criam uma interação. E essas interações elas podem ser fortes, fracas ou mais ou menos. Tipo quando você vai fazer uma amizade e o pessoal não te dá muita atenção, a galera meio flop, a sua interação ela vai ser baixa, né? Você não vai criar um laço de amizade. Agora, quando você tá num grupo que todo mundo te acolhe, a galera é maneira,
zoa com você, entende a sua piada e tal, e você está super inserido no contexto, a sua interação é super forte. Então é isso que acontece. Mais uma vez, nós vamos focar nos elementos eletronegativos ou não, forças intermoleculares entre moléculas, né? Uma molécula interage com a outra. Forças intramoleculares é a ligação mesmo bonitinha, ligação lá iônica covalente e pipipi, papapó, que vocês estão acostumados. Sacou? A questão de interações intermoleculares, nós vamos focar nas intermoleculares. Nós já falamos de ligação iônica, covalente, metálica, que são as intra. Agora nós vamos focar um pouquinho nessas interações intermoleculares. Nossas interações intermoleculares, o que acontece? Nós temos a tipo de polo induzido. Toda molécula apolar, ela faz uma ligação, uma interação de polo induzido, ou Van der Waals. Então, nesse caso, o CH4 aqui, nós verificamos que ela é uma molécula apolar. Então, a interação desse CH4 com outro CH4, tudo bom? Vou colocar aqui, ó, o CH4 aqui. Então, eu tenho CH4 aqui, ligado a outro CH4, ligado ao último hidrogênio aqui. Esse hidrogênio, quando interage com esse hidrogênio, ó, eles são a mesma pessoa, não são? Então, essa interação aqui é de polo induzido. É uma... Ah, não, vou guardar o melhor pro final para explicar o negócio para vocês. Eu já ia falar aqui um negócio que eu queria falar. Então, essa interação de um CH4 com outro CH4 fornece uma interação intermolecular do tipo de polo induzido. Esse cloro aqui, se aparecer um outro cloro aqui do ladinho, esse cloro vai... Opa, querido, tudo bom? Eu não tô ligada a você, mas você é muito bonitinho, você é muito gente boa. Então, essa interação de cloro com o cloro é uma interação do tipo de polo induzido. Saca? Isso vai ter um porquê, tá? Depois. Agora, nós vamos falar do dipolo-dipolo, que é dipolo permanente, é uma ligação um pouco mais forte do que o dipolo induzido. E nós vamos entender como. Nós temos dipolo-dipolo, que é o dipolo permanente, e ligação de hidrogênio. O dipolo-dipolo está associado a essas moléculas aqui, ó, sem H-FON. O que isso quer dizer sem H-FON? Sem ligação de hidrogênio com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio. Ou seja, eu não tenho hidrogênio ligado a essas três moléculas aqui. Prestem atenção. Aqui é um exemplo de ligação, aqui é uma fórmula em bastão, né? Aqui nesse pontinho aqui eu tenho um carbono, que está aqui implícito. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com o outro, com o hidrogênio. Então aqui, o que vai acontecer? Se alguma molécula se aproximar, eu vou pegar essa molécula aqui, essa partezinha aqui, e vou interagir com quem? Com outra pessoa igual a ela. Eu vou fazer uma ligação aqui do... Aqui, ó. Tem outra ligação dupla com oxigênio. Tananã. O que vai acontecer? Esse oxigênio aqui, ele pode fazer uma interação. Opa! Essa interação aqui entre os oxigênios é uma ligação sem H-FON, não é o hidrogênio interagindo com o oxigênio. Então, é uma ligação dipolo-dipolo, é uma interação, na verdade, dipolo-dipolo. É uma ligação, é uma interação um pouquinho mais fortezinha. Ali eu já tenho um pouco de afinidade com essa pessoa. Então,
Se eu tiver aqui um carbono, se aproxima aqui uma molécula que tenha um carbono. Esse carbono vai chegar aqui, ó, e vai interagir com esse oxigênio. Essa interação é do tipo dipolo-dipolo. Outro exemplo aqui. Eu posso interagir com quem está do meu lado, sabia? Eu posso olhar para esse oxigênio que está aqui embaixo e nós estamos separados. Mas você é muito maneiro. Eu vou criar uma interação com você. Então, essa interação entre esses oxigênios é uma interação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente, como vocês queiram. Nesse caso aqui, o que acontece? O com H-FON é uma ligação de hidrogênio, a ligação mais forte que tem. Dentre as interações intermoleculares, a mais forte é a ligação de hidrogênio. Então, nesse caso aqui, eu tenho um oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, é uma ligação com H-FON. Essa interação aqui desse oxigênio com esse hidrogênio daqui, ó, eles estão longe, mas podem interagir, por que não? É uma ligação de hidrogênio com oxigênio. É uma interação. Então, uma ligação de hidrogênio. Nesse caso aqui, esse aqui é uma ligação que eles estão diretamente ligados. Mas esse hidrogênio aqui da ponta, se ele quiser interagir com o nitrogênio, vamos desconsiderar esse 3 aqui e abrir essa ligação. Eu vou botar um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Aí, esse hidrogênio aqui começa a dar uma atenção para o nitrogênio que está aqui vizinho. Essa interação hidrogênio com nitrogênio faz parte do H-FON, ó. Hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio. Essa interação é do tipo ligação de hidrogênio. Estão entendendo? É isso que quer dizer interações intermoleculares. O que isso influencia, né? Nós podemos influenciar no ponto de ebulição das moléculas. Estão percebendo que aqui eu só tenho carbono e hidrogênio? Se eu só tenho carbono e hidrogênio, quer dizer que quando eu abrir essa molécula, eu vou perceber que os vetores vão se encontrar no centro. Quando eles se encontram no centro, quando os vetores se chocam, o que acontece? Eles se anulam. Se eles se anulam, a minha molécula ela é apolar. E uma forma mais simples de saber se a minha molécula é polar ou apolar: hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto, ou seja, uma molécula que tem carbono e hidrogênio, ela é apolar. Então, o tipo de interação que ela vai fazer é do tipo dipolo induzido. Olhando para cá, aqui esse oxigênio não está diretamente ligado a um hidrogênio. Esse oxigênio está ligado aqui, ó, a um carbono. Então, a interação que esse oxigênio vai fazer é uma interação dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E aqui, por fim, nós temos um OH, uma ligação de hidrogênio, um hidrogênio ligado a um oxigênio, tipo ligação de hidrogênio. Preste atenção no ponto de ebulição. Menos 88,4, 20, 78,5. Quanto mais forte a minha ligação, mais difícil eu vou romper. Então, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que a ligação de hidrogênio é mais forte? Aqui, ó, influenciando no ponto de ebulição. Essa ligação sendo forte, ela é mais difícil de quebrar. Então, o meu ponto de ebulição, ele aumenta conforme a minha ligação. Conforme a minha ligação vai sendo forte ou não. Entenderam?
Então, o que eu quero de vocês nessa parte de interações intermoleculares? Saber identificar dipolo induzido, dipolo, dipolo e ligação de hidrogênio e saber aplicar o porquê. Muitas vezes as provas de vocês, elas vêm perguntando, elas te fornecem o ponto de ebulição e perguntam por que o ponto de ebulição está aumentando. Aí você, opa, querido, eu estudei isso daqui, eu sei que meu ponto de ebulição está aumentando porque a minha ligação está mais forte. Por conta do quê? Das minhas interações intermoleculares, da minha ligação de hidrogênio que é forte pra caramba. Olha só, a minha molécula tem um OH, show, ali juntinho, uma hidroxila. Então, ela está fazendo uma ligação bem fortinha. Entenderam? É isso. Vocês precisam saber analisar as moléculas. Agora, o trabalho é de análise, é de identificação. Tchau, mas fui, tchui. Nossa, você é velho, né, gente? Mas é meu jeitinho, né? Eu sou velha, sou tiazona. Fim da nossa aula de hoje. Próxima aula, número de oxidação.